primeira vista, parece uma simples história sobre poder militar, mas, ao observar melhor, percebe-se um significado mais profundo na ênfase desse tipo de ativo. O RQ-180 não é apenas um drone, ele é um símbolo de um novo tipo de guerra, onde a informação é o mais importante. Não se trata mais apenas da quantidade de navios ou aviões, mas sim de quem sabe mais cedo e de forma mais silenciosa. Se for verdade que ele está sendo usado em operações contra o Irã, o mais importante nisso não é o ataque, mas sim a capacidade de observar os movimentos do inimigo sem ser detectado. É isso que dá vantagem aos Estados Unidos. Porque quando você sabe onde está o alvo, quando ele vai se mover e como ele está protegido, cada próximo passo se torna mais fácil. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Se olharmos para a história, quando o Lockheed SR-70 e um Blackbird foi aposentado, os Estados Unidos perderam a capacidade de entrar em espaços aéreos fortemente defendidos, sem ter um substituto. Esse foi o grande lacuna na capacidade de inteligência. O RQ-180 é considerado a resposta para esse problema. Uma plataforma capaz de entrar sem ser detectada, permanecer no ar por muito tempo e fornecer inteligência em tempo real. E é aqui que o timing se torna interessante. Se fotos ou provas estão surgindo agora, não é só um simples vazamento. Muitas vezes, essa exposição traz uma mensagem junto. É uma maneira de mostrar ao inimigo que você tem capacidades que eles não conseguem ver ou impedir. Não é uma ameaça direta, mas o sinal é claro. Sabemos onde vocês estão. E quando a situação é assim, toda a dinâmica da luta muda. Porque mesmo sem disparar um tiro, o lado que tem inteligência mais avançada geralmente controla o que vai acontecer a seguir. Aqui dá para ver o quão diferente é o nível de tecnologia que estamos falando. A Northrop Grumman é quem está à frente desse projeto depois de vencer a Boeing e a Lockheed Martin. Isso não é um desenvolvimento comum. Este é um projeto que está praticamente escondido na parte mais secreta do orçamento militar. Por isso, até mesmo o nome RQ-180 ainda não é oficialmente reconhecido. Quase tudo o que sabemos sobre isso vem de vazamentos, análises de especialistas e pedaços de informação que foram conectados. Mas mesmo assim, há algumas coisas que são claras. Acredita-se que ele voou pela primeira vez em agosto de 2010. E nos anos seguintes, ele foi gradualmente entrando em uso operacional. Há até indicações de que já estava sendo usado antes de 2020. Isso significa que ele já está circulando nos bastidores há muito tempo. Só não percebemos. E uma das coisas mais interessantes aqui é que o desenvolvimento disso teria sido feito em locais classificados, como a Área 51, um lugar há muito tempo ligado aos projetos mais avançados dos Estados Unidos. Agora, por que é importante que isso esteja sendo visto pelo público aos poucos? Porque com esse tipo de tecnologia, não é por acidente que ela aparece. Quando aparece uma foto ou evidência, geralmente isso vem acompanhado de uma mensagem. É uma maneira de mostrar que você tem uma capacidade que o inimigo não consegue igualar. E na guerra moderna, esse tipo de vantagem é mais importante do que simples poder de fogo. Não se trata de quem tem mais aviões, mas de quem sabe mais, enxerga mais e consegue se mover sem ser percebido. E se for verdade que isso já está operacional há muito tempo, é possível que os Estados Unidos já tenham esse nível de capacidade de vigilância há muito tempo, sem que a maioria saiba. E isso é a verdadeira mudança. Aqui fica mais claro como um projeto extremamente secreto vai sendo revelado ao público aos poucos. Em setembro de 2021, houve relatos de que o RQ-180 foi visto nos céus das Filipinas. Silencioso, quase imperceptível, mas suficiente para chamar a atenção dos observadores. No mesmo ano, também apareceu um vídeo da Força Aérea dos Estados Unidos onde foi usado o nome White Bat. Isso não é uma confirmação oficial, mas está claro que querem insinuar algo, um codinome para algo que ainda não estão prontos para revelar completamente. Mas tudo ficou interessante em março de 2026. Segundo o relatório do On Larissa GR, uma aeronave fez um pouso de emergência na base aérea de Larissa, na Grécia. A princípio, pensaram que era um bombardeiro B-2, mas à medida que mais fotos e vídeos surgiam, os especialistas começaram a perceber que era diferente. Um sistema mais raro, mais silencioso e mais avançado.
Foi aí que entrou a análise dos especialistas em aviação. Eles estudaram cada quadro, o formato das asas, o perfil de voo e o comportamento da aeronave, e quase todos chegaram à mesma conclusão. Isto não é um B2, isto é o RQ-180. O que eles chamaram de Dama de Larissa se tornou a evidência mais clara de que este projeto não é mais apenas uma teoria. Já está realmente sendo usado em operações. E o mais importante, a localização não é um acidente. A Grécia é um ponto estratégico entre a Europa e o Oriente Médio. Se os Estados Unidos têm operações em andamento na região, faz sentido que eles usem esse tipo de plataforma lá. Por isso, os analistas também ligaram os pontos rapidamente. Se isso está no Mediterrâneo e há uma operação no Irã, é muito provável que esteja sendo usado para vigilância e apoio de inteligência. E é aqui que seu verdadeiro valor aparece. Não é só para exibição, não é para combate direto. É um olho no céu, um sistema que fornece informações que outros não conseguem ver. E na guerra moderna, quem controla a informação controla o próximo movimento. Aqui fica ainda mais claro porque o RQ-180 é especial. De acordo com análises como as de Intel Walrus e relatórios do The Warzone, isso não é apenas um drone comum. É uma plataforma projetada para coletar informações de uma forma quase imperceptível. E mesmo sem uma confirmação oficial do Pentágono ou das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, as imagens divulgadas já são suficientes para formar uma ideia clara de como isso funciona. Na parte de baixo da aeronave é possível ver aberturas de sensores que não são comuns. Não se trata apenas de uma câmera simples. É muito provável que seja um sistema de sensores multiespectrais. Isso significa que ele pode enxergar não só na luz visível, mas também no infravermelho, térmico e em outras frequências. Dessa forma, ele consegue detectar o movimento dos veículos, o calor dos motores ou até mesmo atividades no local. E como o sensor está angulado para ambos os lados, ele ganha a capacidade de observar mesmo à distância. Ele não precisa voar diretamente sobre o alvo. Pode permanecer a uma distância segura enquanto continua monitorando uma área. Isso é o que chamam de padrão racetrack. O voo circula em uma zona enquanto mantém o foco no alvo. Na aplicação prática, isso é uma grande vantagem em operações contra o Irã, porque não só consegue ver os movimentos atuais, mas também pode identificar um padrão. Quem está se movendo, quando e para onde está indo. E quando você consegue esse nível de informação, não precisa mais adivinhar. Cada decisão se torna mais precisa. E é aqui que o ponto mais importante fica claro. Essa tecnologia não se trata apenas de vigilância, é sobre controle. Porque na guerra moderna, quem tem mais informação tem a maior vantagem, mesmo antes da batalha começar. Aqui fica ainda mais claro o quão poderosa é a capacidade do RQ-180. Ele não é apenas um simples olho no céu. Este é um sistema capaz de combinar diferentes tipos de informações em uma única imagem do campo de batalha. De acordo com especialistas, é provável que ele tenha a capacidade de usar GMTI e SAR. O GMTI, ou Indicador de Alvo Móvel Terrestre, funciona como um sistema de rastreamento em tempo real. Ele detecta o movimento de veículos, soldados e até pequenos movimentos do inimigo em tempo real. Isso significa que você não recebe apenas uma imagem. Você vê exatamente como o inimigo está se movendo enquanto isso acontece. Enquanto isso, o SAR, ou radar de abertura sintética, fornece uma imagem detalhada do terreno. Mesmo à noite, mesmo com nuvens, mesmo com mau tempo, ele consegue criar uma imagem clara do solo e das estruturas. Quando esses dois são combinados, forma-se uma imagem quase completa. O SAR fornece o fundo e o GMTI adiciona o movimento à cena. O resultado é uma visão ao vivo do campo de batalha que os sistemas antigos não conseguiam fornecer. E é aqui que essa tecnologia faz uma grande diferença. Devido à operação contra o Irã, não basta saber onde está o alvo. É ainda mais crucial entender como ele se move, para onde vai e quando está vulnerável. E é exatamente isso que essa combinação de sensores pode fornecer. Tem mais um detalhe importante. Os analistas perceberam que os sensores do RQ-180 são quase idênticos aos usados no Scaled Composites Proteus, uma aeronave experimental que há muito tempo é utilizada como plataforma de testes para sistemas avançados. E como o Proteus também está ligado à Northrop Grumman,
fica fácil enxergar o caminho do desenvolvimento. Primeiro, a tecnologia é testada na plataforma experimental. Depois, ela é transferida para um sistema mais avançado e operacional, como o RQ180. Isso significa que não foi uma invenção repentina. É o resultado de um longo processo de testes e aprimoramento. E é aqui que surge a ideia maior. A verdadeira força das Forças Armadas modernas não está apenas nas armas, mas na integração das informações. Quando você consegue combinar dados de diferentes sensores e transformá-los em uma imagem clara da situação, você ganha uma vantagem que é quase impossível de superar. E com esse tipo de configuração, mesmo antes da batalha começar, você já tem uma vantagem. Aqui fica mais claro o quão complexo é o design do RQ180. Não é apenas uma aeronave simples com sensores. É um sistema onde cada detalhe tem uma função. Aquela protuberância na parte de baixo do corpo provavelmente é onde fica o radar principal. Pode ser que ele gire ou cubra ambos os lados, por isso o escaneamento continua independentemente da direção do voo. Isso significa que a consciência situacional não se perde, mesmo quando está se movendo ou se afastando do alvo. Além disso, há espaço para outros equipamentos, sistemas eletrônicos, vigilância e antenas de comunicação. Em outras palavras, não é apenas um observador. Ele pode coletar dados, interferir nos sinais do inimigo e se comunicar com outras unidades em terra, no mar e no ar. Quando combinados, eles se tornam o centro de informações de uma operação. Também é possível notar no design o tamanho das asas e o formato do trem de pouso. Não é algo comum. Ele foi feito para carregar equipamentos mais pesados e permanecer estável no ar. Isso significa que ele pode voar por longos períodos enquanto carrega muitos sistemas. Há outro detalhe pequeno, mas importante: o defletor de FOD na frente da roda. Parece simples, mas é fundamental para a furtividade. Esta aeronave tem um revestimento especial que ajuda a evitar o radar. Se ele for danificado, mesmo que um pouco, sua eficácia diminui. Como voa baixo quando está na pista, fica mais fácil de ser atingido. É aí que entra o defletor de FOD, uma proteção contra pequenos danos que podem causar um grande impacto. No geral, isso não é apenas um simples drone. Isso é resultado de um design cuidadoso até nos menores detalhes. Por causa disso, torna-se possível uma aeronave que não só consegue detectar o inimigo, mas também se mover quase sem ser percebida. Aqui podemos ver que até mesmo os menores detalhes do RQ180 desempenham um papel importante em seu desempenho geral. O trailing link, ou braço de arrasto no trem de pouso dianteiro, não é apenas uma peça extra simples. Ele serve para absorver o impacto durante o pouso. E como uma aeronave dessas é muito cara e sensível, até mesmo pequenos danos precisam ser evitados. Por isso, cada escolha de design é focada em manter a condição da aeronave no mais alto nível possível. Também é possível ver que o trem de pouso dianteiro tem duas rodas, assim como no B-20 e um Raider, enquanto o trem de pouso principal se assemelha ao usado no F-15 Eagle. Isso não é coincidência. É uma prática comum na indústria aeroespacial usar componentes já testados para garantir que o sistema seja confiável. Se já foi comprovado por muitos anos, é mais prático usá-lo do que criar um novo design do zero. E é aqui que o trem de pouso dá uma pista sobre o peso da aeronave. Se for baseado na classe do F-15, é possível que o peso máximo de decolagem também esteja em uma faixa alta. Mas é importante lembrar, isso não é um bombardeiro. Não foi projetado para carregar missão. Sua verdadeira força está na resistência e no alcance. Mais leve, fica mais tempo no ar. Pode ir mais longe. E é aí que a prioridade do design fica clara. Não é força bruta, e sim vigilância de longa duração. De acordo com as estimativas, ele pode ter um alcance de aproximadamente 14 mil milhas, permanecer no ar por até 24 horas e voar a uma altitude de cerca de 60 mil pés. Isso significa que ele pode monitorar uma área vasta de forma contínua, quase sem ser notado. E não precisa voltar imediatamente para a base. Com esse tipo de configuração, torna-se possível um tipo de operação em que praticamente sempre há um olho no céu. E isso é o que dá uma vantagem enorme na guerra moderna. Nas imagens da Grécia, pode-se ver que o RQ180 tem um design familiar, mas mais refinado em comparação com os modelos anteriores que já vimos. O design dele se assemelha ao do B-20 e um Raider, e do B-2 Spirit uma asa voadora praticamente sem partes pontiagudas. Limpo, suave e feito para não ser facilmente detectado. Isso significa que não é apenas um drone comum.
É uma plataforma capaz de permanecer em altitudes muito elevadas, enquanto continua observando constantemente. E é aqui que a pergunta se torna crítica. Qual é exatamente o papel disso no Irã? Não há confirmação oficial, mas com base em suas capacidades, está claro onde isso é mais útil. O Irã usa lançadores móveis de mísseis, sistemas que podem se disfarçar como caminhões comuns. Eles mudam de localização e atacam de surpresa. Esta é uma das partes mais perigosas do equipamento deles. Como não são alvos fixos, não são fáceis de localizar. É aqui que entra o valor do RQ-180. Imagine uma aeronave quase invisível voando em altitudes muito altas, capaz de permanecer no ar por 24 horas e fazendo varredura contínua com um radar avançado. Ela não precisa se aproximar, não precisa se mostrar, mas consegue ver os movimentos lá embaixo. Mesmo que o lançador se mova, se esconda ou mude de posição, ainda é detectado pela vigilância. E quando se tem esse tipo de inteligência, o próximo passo se torna muito mais preciso. Ataques aéreos, com mísseis e operações direcionadas, deixam de ser no escuro ou no chute. Esse é o verdadeiro valor desse tipo de sistema. Não está na força do ataque, mas sim na capacidade de enxergar primeiro antes de atacar. E em batalhas modernas isso é o mais perigoso. Diferente de outros drones de vigilância que têm tempo limitado no ar ou são facilmente detectados, o RQ-180 está em outro nível. Ele consegue voar mais alto, mais silencioso e é mais difícil de detectar do que qualquer outra aeronave usada para a mesma função. Isso significa que, enquanto outros drones precisam recuar ou correm o risco de serem abatidos, o RQ-180 pode permanecer dentro do espaço aéreo negado, com quase nenhum risco de ser detectado. E é aí que o jogo muda. Sua verdadeira força não está apenas na vigilância, mas na presença contínua. 24 horas por dia, 7 dias por semana lá no alto do céu, enquanto o alvo se move no solo, há um sistema acima que nunca desaparece. Mas não é só isso. De acordo com analistas militares, também é possível que o RQ-180 desempenhe funções ainda mais avançadas. Inteligência eletrônica, coleta de dados de sinais de radar, comunicações e sistemas militares, guerra eletrônica, interferência ou bloqueio das comunicações inimigas e possivelmente servir como um retransmissor aéreo, um centro de dados voador que conecta diferentes ativos como o F-20 e 2 Raptor e o F-35 Lightning II. Isso significa que ele não é apenas um observador. Ele é um nó central em toda a rede do campo de batalha. Tudo o que ele vê é imediatamente repassado para outras unidades, em tempo real, sem atraso. E quando o sistema é assim, a guerra não é mais só sobre força, mas sobre a velocidade da informação. Quem vê mais rápido tem o controle. Quem tem uma imagem mais clara do campo de batalha tem vantagem mesmo antes de disparar um tiro. E é aqui que entra a verdadeira importância do RQ-180. Não é só um novo drone. Este é o símbolo da mudança da guerra tradicional para a guerra baseada em inteligência, onde a arma mais perigosa não é a bomba, mas sim a informação. E se ampliarmos ainda mais essa conversa, há mais um ponto importante. O efeito dessa tecnologia na mente do inimigo. Porque quando um país sabe que existe um sistema lá em cima capaz de monitorar seus movimentos a qualquer momento, a maneira como eles agem muda. De acordo com análises militares, o impacto da vigilância não é apenas a presença física. Isso também afeta o psicológico. Sem saber quando está sendo observado, você fica mais cauteloso, seus movimentos desaceleram e suas opções se reduzem. E dessa forma, mesmo sem um ataque direto, já se estabelece controle sobre a situação. Agora vamos pensar no impacto disso no Irã. Se existe esse nível de vigilância no espaço aéreo, simplesmente se esconder não é mais suficiente. Mudar de posição também não é suficiente. Os movimentos precisam ser mais complexos, mais imprevisíveis e mais difíceis de coordenar. E quanto mais complexos forem os movimentos, maior a chance de erro. E na guerra, um pequeno erro pode causar um grande impacto. Agora, tem mais um ângulo. O efeito disso na velocidade da tomada de decisão. Porque, se a informação é em tempo real, a reação é mais rápida. Segundo alguns relatos, esse tipo de sistema consegue fornecer dados diretamente para as unidades de comando. Isso significa que, do momento da observação até a ação, o intervalo é mais curto, e quando o intervalo é mais curto,
cada movimento se torna mais preciso. Não é mais necessário esperar muito tempo. Não é mais necessário adivinhar. Tudo é baseado no que realmente está acontecendo. Agora, há mais uma camada que é ainda mais silenciosa. O efeito disso na coordenação. Em operações modernas, não é apenas uma unidade que se move. Há aeronaves, há a marinha, há forças terrestres, e todos eles precisam trabalhar juntos. E é aqui que entra o valor de um sistema central como o RQ-180. Segundo especialistas, uma plataforma que compartilha informações com todas as unidades melhora muito a coordenação. Toda a operação funciona como se fosse um único sistema, mesmo que as partes sejam diferentes. E com esse tipo de configuração, os atrasos são reduzidos, os erros diminuem e a eficiência aumenta. Agora vamos pensar no impacto mais amplo disso. Se esse tipo de tecnologia continuar sendo usada, é possível que o padrão das operações militares mude. Força já não é suficiente, quantidade já não é suficiente. É preciso ter esse nível de informação. E se você não tiver isso, não importa o quão forte seja, ainda vai estar em desvantagem. Agora, há mais uma perspectiva. O efeito disso no desenvolvimento de outros países. Quando outros países veem essa capacidade, é natural que também tentem alcançá-la. De acordo com alguns relatos, muitos países já estão investindo em drones furtivos e sensores avançados, não porque querem atacar, mas porque não querem ficar para trás. E é aqui que começa um novo tipo de competição. Não é mais apenas uma corrida armamentista, mas sim uma corrida por informação. Quem tem mais acesso à informação tem vantagem. Agora, se olharmos para o efeito a longo prazo, é possível que esse tipo de sistema se torne mais comum no futuro. Mais países terão olhos no céu, mais lugares serão monitorados, e cada vez menos partes do mundo realmente ficarão invisíveis. Por um lado, isso traz estabilidade, porque fica mais difícil fazer movimentos repentinos sem ser notado. Mas, por outro lado, também há um novo risco, porque quando todos têm a capacidade de ver, cada movimento fica mais delicado. Um erro menor é percebido mais rapidamente, e também provoca uma reação mais rápida. Agora, a outra pergunta importante. E se ambos os lados tiverem essa mesma capacidade? Quando isso acontecer, a luta não será mais sobre quem pode ver, mas sobre quem sabe usar melhor o que vê. Quem sabe se esconder melhor, mesmo com vigilância. Quem sabe mostrar movimentos falsos para enganar o inimigo. E é aí que entra uma estratégia mais avançada. Não é só se esconder, mas enganar. Criar sinais falsos. Mostrar movimentos que não são reais. E nesse tipo de situação, a luta se torna mais complicada. Não é só física, mas também mental. Agora, no final, voltamos a um ponto simples. Esse tipo de tecnologia não só fortalece um contra-ataque. Isso muda toda a forma de pensar sobre a guerra, de quem é o mais forte para quem tem mais conhecimento. E nesse mundo, o mais perigoso, e mesmo que não seja visto, é sentido em cada movimento do inimigo. Antes de continuarmos, há outra direção que está se tornando cada vez mais clara. O efeito disso na forma de esconder informações. Antes bastava se esconder, se camuflar, debaixo da terra ou mudando de localização. Mas agora não é mais tão simples assim. De acordo com algumas análises, mesmo que você não seja visto a olho nu, ainda pode ser detectado de outras formas. Calor, movimento, sinal, tudo isso pode ser detectado pelos sistemas modernos. Isso significa que o conceito de se esconder está mudando. Não basta mais não ser visto, é preciso também não ser detectado. E é aqui que a defesa se torna mais complicada. Agora vamos pensar no efeito disso. Se é mais difícil se esconder, é preciso agir com mais inteligência, ser mais imprevisível, menos baseado em padrões. Porque quando existe um padrão, ele é fácil de ser detectado. E quando o padrão é identificado, fica mais fácil prever seus movimentos. E quando conseguem antecipar seus passos, fica mais fácil alvejar você. Agora, tem mais um ângulo, o efeito disso no treinamento. De acordo com alguns relatos, a forma como as unidades se preparam está mudando aos poucos. Não é mais só treinamento físico, não é mais só armas, mas sim entender os dados, ler os movimentos e evitar ser detectado pelo sistema. Isso significa que a nova habilidade não é só força, mas também raciocínio. Agora vamos falar sobre o futuro. Se essa tendência continuar, ações repentinas vão se tornar mais difíceis.
surpreender vai ser mais difícil, e nesse cenário, o significado de vantagem vai mudar. Não será mais apenas sobre quem é mais forte, mas sobre quem sabe melhor evitar a detecção. E se ambos os lados tiverem essa capacidade, a luta não será mais sobre visibilidade, mas sim sobre engano, criar movimentos falsos, mostrar o que não é real e confundir o inimigo. E no final, a verdadeira vantagem não está apenas no que você é capaz de fazer, mas no que você é capaz de esconder mesmo quando alguém está olhando.